Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a live é pelo Instituto Valorize e a live aqui pelo Instagram, a gente vai fazer a live um pouquinho diferente. Você percebeu que o celular está viradinho de lado, né? Então a estratégia do celular tá virado de lado é porque eu vou projetar ali na televisão e vocês vão ver alguns slides, algumas informações novas, né, sobre o HIIT Bodywork. E o que eu vou trazer aqui para vocês? Eu vou mostrar um pouco da apresentação que eu fiz no Celafisc 2019, onde eu fiz a comunicação dos dados de pesquisa do nosso grupo e o que tem de mais novo em treinamento com peso do corpo, né? Em treinamento de alta intensidade com peso do corpo, o HIIT Bodywork, né? Então é muito importante que você dê uma olhadinha e vire um pouquinho a câmera do celular para poder acompanhar da melhor forma. Então já fiz aqui os testes, tá tudo ok, mas antes da gente começar a falar dos dados, né, é importante que você faça o cadastro lá no acesso à live, porque o Instituto Valorize está sorteando uma bolsa de pós-graduação. Então não perca essa oportunidade de estudar de graça com o Instituto Valorize. E são diversos cursos de pós-graduação pelo Brasil. Eu coordeno junto com o professor Cauê o curso de Cross Training e Treinamento Funcional. Então, se você tem interesse, faz o seu acesso ao site, manda aqui para a gente depois uma pergunta e a gente vai ter o maior prazer em estar te respondendo. Beleza? Então, vamos lá? Posso virar aqui a tela e vamos começar a falar um pouquinho do HIIT Bodywork? Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí eu vou pedir que vocês escrevam um sim aqui. O áudio tá legal? Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa um sim para eu saber, que eu sei que tem muita gente entrando, tá dando oi, tá dando joinha. Então, com relação ao áudio, tá ok? Deixa um sim. Eu vou desativar os comentários, beleza. Cara, boa ideia. Agora você que falou, desativa os comentários. Aonde desativa os comentários? Desativar comentários. Pronto, para ficar melhor. Cara, como eu não tinha pensado nisso. Obrigado pela dica. Então, legal. Desativei os comentários, já vi que o áudio tá legal. Então, vamos partir para começar a nossa live, tá bom? Cara, sai aqui. Legal. Bom, HIIT Bodywork, né? Treinamento de alta intensidade usando o peso do corpo. Nem me apresentei direito, né? Então deixa eu me apresentar de forma mais formal, né? Meu nome é Alexandre Machado, eu sou PhD em Educação Física. Atualmente eu estou fazendo um pós-doc lá na Universidade Federal do Espírito Santo com o professor Danilo. Aí embaixo está o meu Instagram, né? O X de Xuxa, D de Dado Machado. E aí, cara, anota meu Instagram se você quiser seguir lá depois. Lá no link da bio, você clicando no link da bio, você vai conseguir fazer o download de um e-book do HIIT Bodywork, tá? Então, totalmente gratuito, não vai precisar deixar nem e-mail, nem nada, é só entrar lá e clicar e fazer o download diretamente para o teu celular ou para o teu computador. Atualmente, eu tenho uma empresa de treinamento, né, de cursos online, que é a VO2 Pro. E a grande sacada da VO2 Pro é que são cursos direcionados justamente para o treinamento de alta intensidade com peso do corpo e também para a corrida de rua. Não sei se alguém já ouviu falar do HIIT Bodywork. Mas antes da gente começar, eu vou aqui ativar os comentários de novo, depois eu desativo, tá? E aí eu quero o feedback de vocês. Nessa velocidade, tá uma velocidade muito rápida ou eu posso continuar nessa velocidade? Então, se eu posso continuar nessa velocidade, o pessoal que já está na live, deixa um sim para mim poder ter aqui entender o que está acontecendo. O personal Edson já deu ali o bracinho, sim, mas deixa um sim para eu saber, galera, porque aí eu vou entender que você está me respondendo. Boa, melhor. Então, vamos lá. Vou desativar de novo os comentários e de vez em quando eu paro, tá? Eu ativo os comentários e abro para algumas perguntas, ok? Então, só para ficar mais fácil a visualização. Então, vou aqui desativar novamente
Beleza. Então, galera, antes de começarmos, vamos quebrar alguns paradigmas, né? Vamos quebrar tudo. Por quê? É fato que, cara, a gente observa muito erro de conceito. E se a gente tem erro no conceito, a gente já começa errando tudo. E na educação física, em tudo não é diferente, né? Então, a ideia primeira coisa, desmistificar aquela coisa de teórico e prático, para a gente começar a trabalhar. Então, e aí a ideia é o seguinte, cara, todo mundo fala que a pessoa teórica é aquela pessoa que lê, mas a pessoa teórica é aquela que desenvolveu uma teoria, e o fato de você ler a teoria de alguém não te torna um teórico, te torna um cara que é rico em fundamento, um fundamentalista, mas não um teórico. E por que eu estou falando isso? O teórico constrói uma teoria com base na observação e com base na experiência prática. Então, quer dizer, ele tem uma grande vivência prática. Isso é fato. Então, o teórico, do ponto de vista acadêmico, cientista, é o cara que desenvolve uma teoria. Ele desenvolve uma teoria a partir de observações, a partir também de observações no meio prático, né? E a partir dos conceitos que ele tem. Então, essa é a grande sacada para a gente deixar de falar que, puta, teórico, cara, é muito teórico, só ler. Não, teóricos, quem dera que tivéssemos mais teóricos no mundo. E uma outra sacada sobre o HIIT Bodywork é uma parte muito mais comercial, que o HIIT Bodywork é uma inovação de valor. E o que é uma inovação de valor? É quando você modifica um processo e coloca ele no mercado para que ele realmente possa entregar um valor àquilo que está propondo. No caso, o HIIT Bodywork, né, o nome foi pensado nessa proposta de inovação de valor. E eu vejo hoje muita gente até assim, deixando o HIIT, e o HIIT no contexto geral, comparando muito o HIIT com o treinamento moderado. São duas ferramentas totalmente diferentes e que o treinador, o professor, ele tem que dominar ambas. Só que as pessoas confundem muito a eficiência com a eficácia. Por quê? Eu vejo muita gente falando o seguinte, nossa, compararam dois grupos. O cara que fez o HIIT, o grupo do HIIT e o grupo do treinamento moderado. Ambos tiveram ambos o emagrecimento não teve diferença significativa. Ambos tiveram a mesma frequência de treino no mês. Só que, cara, tudo bem, pode ter a mesma frequência, mas a duração do treino é muito menor. E aí eu quero que você pergunte para o seu aluno o seguinte, vamos falar que, você pode treinar 5 vezes na semana, mas você tem que vir aqui treinar 60 minutos. Ou você pode vir aqui treinar 5 vezes na semana, 20 minutos. Aí o teu aluno vai te perguntar o seguinte, mas qual a diferença de resultado? Não tem diferença. A única diferença é o tempo. Você vai fazer numa sessão 60, se for um moderado, contínuo, ou vai fazer 20, se for no intervalado de alta intensidade. O que você prefere? O aluno vai falar o seguinte, cara, é o mesmo resultado? Cara, eu quero de 20 minutos. E aí a gente está falando da eficiência, né, cara? Então essa é a grande sacada. No mundo de hoje, onde a pressa, né, a síndrome da pressa reina, o que é a síndrome da pressa? Você nem está atrasado, mas está com pressa. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E nas grandes metrópoles, isso é fato de acontecer sempre, né? Tá todo mundo com pressa. Em São Paulo, Rio de Janeiro, onde eu tenho muitos amigos e já vivi nas duas cidades, é fato. Tá todo mundo com pressa, mas ninguém está atrasado. Então, nesse contexto, essa proposta de treinamento, esse método de treino, independente do meio, é muito propenso para o que a gente está vivendo hoje. É uma ferramenta que o treinador tem que dominar, não tem chance. E uma outra coisa é que quando eu falo que o HIIT Bodywork é a nova calistenia, é porque a calistenia tradicional, né? A calistenia lá, tradicional mesmo, que quando ela foi desenvolvida com base em 4 critérios, né? Ou 4 pilares. São eles: usar apenas o peso do corpo, ter como objetivo saúde e condicionamento físico, os exercícios serem de caráter inclusivo e a seleção de exercícios, né, obedecer uma regra metodológica. Tá? Bom, aí o que você percebe? O HIIT Bodywork e a calistenia tradicional têm os mesmos pilares. Então o HIIT Bodywork ele foi construído para atender os mesmos pilares da calistenia tradicional.
E aí o que acontece? Dá para se chamar da nova calistenia. Ah, por que não a calistenia tradicional? Você não traz o mesmo nome? Aí eu vou te explicar por quê. Aqui tem duas fotos da calistenia tradicional. A relação dos movimentos não cabe mais nos dias de hoje. E a proposta do HIIT foi pegar o treinamento com o peso do corpo calistênico, que é um treinamento que usa apenas o peso do corpo, não pode ter nenhum acessório, nenhum implemento, nenhum equipamento. Por exemplo, puxada na barra. Você usa o peso do corpo, mas você está puxando na barra. Então a gente chamamos de treinamento com o peso do corpo, mas não de treinamento calistênico, tá bom? Salto no box jump, né? O squat jump no box, que é squat jump no box. Cara, você está saltando em cima da caixa, não é calistênico. Para ser calistênico tinha que ser o squat jump livre, né? Então, isso tem que ficar bem claro para você que usar somente o peso do corpo é uma coisa, né? Fazer exercícios que usam o peso do corpo com algum tipo de implemento, pular corda, não é calistênico. Ale, mas tem alguma coisa contra? Não, não é nada, é questão de definição. E claro que os treinos, né, os métodos de treino têm suas limitações. Por exemplo, no próprio HIIT Bodywork, na calistenia tradicional, tem limitação de exercício de puxar, exercício para membro superior. Tem limitação, sim. Né? É bom para algumas coisas, mas tem limitações para outras. Então isso tem que ficar claro na cabeça do treinador para que ele possa suprir essas limitações com outras ferramentas, com outras propostas metodológicas. Nossa, de vez em quando dá uma escorregada aqui, né? Aí deu uma assassinada na gramática. Bom, galera, vou ativar aqui os comentários rapidinho. Cara, me fala aí, eu quero que vocês escrevam, né? Cara, até aí, tudo bem? Posso continuar, mandar ver? A gente só tem 1 hora de live, cara, e eu ainda não entrei nos dados. Vou entrar daqui a pouquinho. Então, fala pra mim aí se... Pô, Alê, pode continuar, vamos lá. Se já chegou alguma dúvida, anota. Não manda agora não, cara. Daqui a pouco eu vou abrir um espaço para as dúvidas. Porque agora eu vou pegar um pouco mais pesado no ponto de vista acadêmico. Posso? Isso aqui foi só o esquenta pra gente, tá? Então, beleza. Então, eu quero ver coraçõezinhos aí, galera. Manda coração aí, cara, que eu tô aqui do lado da tela. Vocês não estão me vendo, mas vamos fazer o seguinte. Galerinha, manda uns coraçõezinhos aí pra eu saber que tá indo bem, né? Porque agora a gente vai entrar nos detalhes mais técnicos, tá bom? Então, vamos voltar aqui pra tela. Vamos lá. Tum. Vou desativar aqui e a gente começar de novo. Cara, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo gambiarra científica. Né? Gambiarra científica ou ciência da conveniência. Né? É quando a galera começa a justificar algumas coisas do ponto de vista científico, mas só quando é conveniente para ele. Cara, isso é terrível, terrível. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem muita gente justificando modelos de treinamento em função da sua conveniência, ou seja, é conveniente para ele vender alguma coisa. E isso o profissional ele tem que saber identificar. Mesmo sendo difícil, tem que saber identificar. Então, fica muito atento para isso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é a diferença entre método e meio. O HIIT é um método, o peso do corpo é um meio. Então, o HIIT ele pode ser aplicado tanto com o peso do corpo somente, na modalidade corrida, na modalidade bike, na natação, no remo. Ele pode ser feito com algum tipo de movimento que não caracterize nem só o peso do corpo, mas, por exemplo, na musculação. Então, o HIIT ele pode ser aplicado em diversos meios, porque ele é um método. E aí, o que acontece? Não há nenhum lugar, cara, pelo menos que eu conheça, e eu acho que eu já li muitas coisas sobre o HIIT, que vem determinando que o HIIT tem que ser somente corrida, né? Ou atividade cíclica, se você preferir. Não existe. Não existe nenhum lugar que está determinando isso. E é fato que o HIIT ele pode ser aplicado em diversos processos, né? E é um método. E aí as pessoas confundem muito o método e meio. O que acontece é o seguinte, o HIIT ele começou a ser feito na corrida. Então, de repente, algumas pessoas confundam como começou na corrida, que não, só pode ser na corrida, não. E uma coisa é clara, quando você realmente domina a ferramenta, você consegue adaptar e reajustar ela. Quando você não domina a ferramenta, você tende a copiar tudo. E aí fica complicado.
Mas aí vamos começar a nossa brincadeira, né? Então, aonde tudo começou? Tudo começou aqui, ó, com esse paper publicado em 2017. Foi em maio, mais ou menos, foi em maio. Em maio, isso eu já estava no meio do meu doutorado. E no final desse mesmo ano, de 2017, o Confef publicou uma matéria de 3 páginas na revista, né, falando do HIIT Bodywork, né, onde o fitness está com apoio científico para poder entregar a modalidade. Então, foi uma coisa sensacional, porque esse paper, ele ainda, né, ele é muito utilizado porque ele traz as recomendações de seleção de carga no treinamento. Então eu escuto muita gente falar assim, vou utilizar com peso do corpo o Tabata. Nada contra o protocolo do Tabata, só que isso é feito para bike. E na bike você ainda está trabalhando com um volume muito pequeno de sessão, 4 minutos de sessão. Não é uma proposta de trabalho para você aplicar dentro do meio fitness. Então mesmo assim tem muita gente, vou fazer um Tabata, 2 Tabata, 3 Tabata. Como assim 3 Tabata? São 3 vezes 4, né? Então são 12 minutos de treinamento. Aí eu, entendi, beleza, tranquilo. Onde é que viu isso? Não, não vi, inventei. Então fica fazendo algumas coisas assim, sem nenhum tipo de fundamentação. Não é que você não possa fazer, mas quando você tem uma fundamentação, quando você está embasado, é mais fácil tomar algumas decisões. O fato é que a gente não pode tomar decisão simplesmente pelo eu acho, né? Esse eu acho fica complicado. E então esse paper ele começou a nortear os treinamentos com peso do corpo em todo o mundo. Eu recebo muitos e-mails, pelo menos toda semana, 1, 2, 3 e-mails do pessoal do leste europeu, de japonês, de chinês, de americano, perguntando mais de australiano. Eu fiz parte de uma banca da Austrália que estava trabalhando com um protocolo de HIIT para o boxe, né, de treinamento de HIIT para o boxe. Cara, sensacional a proposta dos meninos da Austrália. E para você ver o quanto você pode aplicar de infinitas formas. Mas o fato desse artigo ser tão importante para a gente é que ele realmente dividiu assim, você pode trabalhar dessa forma ou não. Então ele realmente propõe uma seleção de cargas trabalhando com a relação de carga para indivíduos iniciantes, intermediário e avançado. Então até então não se tinha nada com essa proposta, até então. E aí o outro ponto importante desse paper é que ele divide os exercícios em 2 tipos de exercícios complexos e exercícios simples. Então, por exemplo, o burpee, ele é um exercício complexo. E por que um exercício complexo, né? E da onde saiu essa caracterização entre simples e complexo? Isso não saiu da minha cabeça simplesmente. Sabemos que nós temos 2 tipos de modalidades esportivas, basicamente, né? Podemos dividir de 2 formas. As cíclicas, que tem padrão repetitivo de movimento, e as acíclicas, que tem padrão combinado de movimento. Então, o exercício complexo aí, ele diz a alusão, ele vai direcionando para as modalidades acíclicas, onde você tem uma quebra do padrão de movimento. E o simples, dos exercícios, onde você tem uma continuação do padrão de movimento. Pensa no polichinelo, você está vendo o burpee, mas pensa no polichinelo, é sempre aquele padrão de movimento. Os exercícios simples têm menor imposição, né, de estresse do que os exercícios complexos. Ponto. Agora, tem alguns exercícios simples que vão ser mais estressantes ou menos. Mas essa divisão é em função dessa base. Não é simplesmente eu achar que é mais complexo, menos complexo, moderado complexo. Isso não cabe, cara. Isso não cabe. Então tem que ter fundamento nos conceitos. E quando a gente determina alguns conceitos, eles estão embasados em algo. Não é porque simplesmente surge na nossa mente do dia para a noite. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns dados da minha apresentação no Celafis. Então, algumas fotos. Então, você está me vendo aí na diagonal, do lado esquerdo superior e no lado direito inferior, fazendo a apresentação dos dados. Do lado esquerdo inferior, eu estou junto com o professor Fabrício Madureira, lá de Santos, e toda a sua equipe de alunos de iniciação científica. A gente estava fazendo um esquenta ali antes da palestra. E ali no cantinho superior direito, fazendo um debate depois da palestra, eu estou ali junto com o professor, com o Paulo Gentili e com o Alexandre Evangelista. Os 3 estavam falando de HIIT. Eu falando de HIIT com o peso do corpo. E é interessante que no ano anterior, o professor Danilo, que é meu orientador, ele já tinha ido no Celafis justamente falar dos nossos achados, né? E das futuras
pesquisas que iriam sair para 2019. Então, realmente foi um momento muito importante e principalmente, de novo, voltando ao artigo de recomendações do treinamento. Então, esse artigo ele foi muito importante porque, a partir dele, a gente começou a sugerir outros processos para ter melhor aplicabilidade do método, ou seja, aplicar o método com segurança, que foi entender qual é o custo energético da sessão, se a ordem dos exercícios impõe algum tipo de resposta diferente, se o tipo de recuperação ativa e passiva também vai impor algum tipo de resposta diferente, se o tempo de recuperação, tempo maior, tempo igual, tempo menor com relação ao estímulo, terá respostas diferentes, e tipo de sessão, né? Então, fazendo modelos de sessões como bloco e comparando com o modelo de sessão circuito, será que vão ter respostas diferentes? Então, perceba que tudo isso para a gente poder prescrever o treinamento com o peso do corpo. Então, não é simplesmente chegar lá e, cara, vai fazendo esse negócio aí. Não, não é assim. Então, na proposta do custo energético, a ideia foi observar quanto realmente se consome, qual é o custo energético de uma sessão de treinamento com peso do corpo, do HIIT Bodywork. Então a gente avaliou 12 indivíduos, tá? Fisicamente ativos, todos praticantes de atividade física e class trainer pelo menos 6 meses. Essa coleta foi em Portugal, tá? E aí o que a gente observou? Cara, a gente estava certo, os exercícios complexos realmente exigem mais. E aí você tem o custo energético da sessão, tá aí embaixo, ó, de 250 calorias. O custo energético da sessão, médio da sessão, mais uma sessão de 20 minutos, tá bom? E aí você tem 12 quilocalorias por minuto, cara. É um custo muito alto, né? E aí tem eu com a fotinha do equipamento. O grupo de pesquisa fez questão de usar o equipamento Gold Standard, que é um K5, né? E aqui você tem um pouquinho da coleta. Então, quem você está vendo fazendo agora é o professor Vitor Machado, ele é diretor do laboratório da UTAD, lá em Portugal. E olha só, cara, quando eu cheguei lá com a proposta, ele olhou, cara, eu vou fazer isso. Aí ele foi fazer um piloto ali para ver. Então, esse pouquinho de movimento que você está vendo aí era o último ciclo do burp. E para você ver como é um negócio tão intenso, aqui está sendo filmado também, eu que estou fazendo ali, é o último ciclo do burp, né? Então, ouve só como é que tá. Respiração meio ofegante, ó. Então, perceba que é muito... Para quem tá de fora, nossa, tá devagar, né? 9 burpees, tá? A primeira foram 16 ou 17, a última foram 9. E 9, ó, já querendo botar tudo para fora. E aqui o custo energético médio da sessão, e aqui o burpee, ele foi responsável por 29% do consumo da sessão. Aí depois o squat jump, 26%, o mountain climb, 25% e o jump jack, apenas 20%. Aí temos algumas teorias, né? Por exemplo, se alterasse a ordem dos exercícios, será que esse consumo energético ia ser diferente? Então, essas teorias a gente ainda não conseguiu comprovar. Mas o que a gente observou no outro experimento? A gente trocando os exercícios de lugar para ver o impacto da frequência cardíaca e o impacto também da relação da escala de Borg, da percepção de esforço. Bom, galera, deixa eu fazer o seguinte. E aí, até aí tudo bem? Eu estou indo muito rápido, são muitos dados para a gente tomar decisão, né? E aí o que acontece? É impressionante. Algumas pessoas, quando vêm assim, uma aula de HIIT com peso do corpo, é só ir lá fazer o máximo que puder, o mais rápido que puder. Dá para ver que não é bem assim para a gente tomar a decisão. A escolha do exercício certo, do tempo de estímulo, do tempo de recuperação, obedece várias regras que tem que ficar muito clara para você, professor, muito clara. E a gente está aqui bem de frente, observando e buscando essas respostas para poder te entregar um conhecimento já, assim, muito aplicado à realidade. É isso, é conhecimento aplicado à realidade. Então, vamos voltar aqui que tem mais. Então agora a ideia, eu vou te mostrar aqui a ordem de distribuição dos exercícios. Então tem 3 modelos aqui de treino, no mesmo tipo de sessão, tá? Então ali eu tenho, ó, o primeiro modelo A, o Jump Jack, o Burp, o Mountain Climb e o Squat Jump.
Por que você está percebendo o vermelhinho? O vermelhinho são os exercícios complexos, em preto os exercícios simples. E aí você percebe que na linha A eu tenho um simples, um complexo, um simples e um complexo. Na linha B, 2 simples seguidos de 2 complexos. Na linha C, 2 complexos seguidos de 2 simples. E aí eu vou fazer uma pergunta para você e vou ativar aqui os comentários. Então a pergunta é o seguinte: vocês acham que qual dessas linhas foi mais estressante na execução? Quem foi que sentiu mais? Teve um padrão maior de percepção de esforço? A linha A, que teve os exercícios alternados? A linha B, que foi primeiro os simples, depois os complexos? Ou a linha C, que foram os 2 complexos e depois os 2 simples? Eu vou ativar os comentários e vou pedir para vocês dizerem o que vocês acham. Então, o que vocês têm que colocar? A, B ou C, beleza? Então, vamos ver aí quem que vai acertar. Então, ativei os comentários. Então, coloca aí A, B ou C. Então, deixa eu voltar aqui. Aí, tô vendo B, C, linha B. Isso aí, galera. Vamos lá. Legal, B. Vamos lá, vou deixar mais 5 segundinhos. Então, agiliza aí. Se você quer responder, põe o dedo aí e já responde. Legal. Então, ó, vou desativar os comentários e vou virar de novo, beleza? Então, deixa eu já virar. E vou desativar os comentários. Então, vamos lá. Aonde sofreu o maior impacto? Então, o que vocês estão percebendo? Deixa eu ajudar vocês aqui. Nesse gráfico aqui, ó, você está observando o número total de movimentos. Então, você vai perceber que A fez mais movimento, B fez menos e C fez ainda menos movimento. Então, é fato, se você fez menos movimento, que você estava na merda, estava cansado. Então, você começa a perceber, cara, C é o mais impactante, né? Beleza. Aí você está vendo aqui essas linhas, mas o gráfico não permite a gente definir, mas eu vou ajudar vocês. Essa linha aqui, que está mais embaixo, é a linha da percepção de recuperação, ou seja, quanto mais embaixo, menor a sua recuperação. E aquela linha ali é a linha C. Então isso fica claro que a linha que mais impactou, né, o modelo ali que mais impactou, foi o C, onde tivemos 2 exercícios complexos seguidos de 2 simples. O que aconteceu? Cara, os complexos foram tão estressantes, um atrás do outro, que mesmo depois, vindo 2 simples, a galera não recuperou. E a gente não pensava que isso ia acontecer, né? A gente não pensava que ia acontecer. Impressionante, né, cara? O que a gente pensou lá? Né? Pô, qual que vai ser mais impactante? Os 2 simples, depois os 2 complexos. Mas não foi. Os 2 complexos antes dos 2 simples proporcionou um impacto tão grande que manteve a taxa de recuperação deles muito baixa, mesmo executando os exercícios simples. Ele não conseguiu recuperar. E aí que a gente tem várias teorias a partir desses resultados. Uma é que se você já começar escolhendo um exercício muito complexo, você vai acabar quebrando cara, meu. E aí, do ponto de vista metodológico da sessão, isso é extremamente negativo. Mas beleza, tem mais coisa. Tem os diferentes tipos de recuperação. Quais seriam essas recuperações? Ativa, realizando o movimento, né, em baixa intensidade. E a passiva, parado, que é o que a gente chama de recuperação passiva. E ativa é que, dentro da metodologia do HIIT Body Work, eu chamo esse modelo de aula de no stop, não para nunca. Né? Ele só muda a intensidade, mas não para nunca. E o que a gente observou entre ativo e passivo? Vou resumir aqui o gráfico para vocês, né? Os gráficos. Não houve diferença significativa de você propor uma recuperação ativa ou passiva. O que acontece? É o mesmo. O que eu observo na prática? A maioria das pessoas reclama muito que é mais intenso a ativa, né? Por você não parar. Mas do ponto de vista fisiológico, não houve diferença na percepção de esforço, na percepção de recuperação, e também na frequência cardíaca. E também no número de movimentos. Ó, legal. Então, você pode utilizar esse parâmetro de hora recuperação ativa, hora passiva, até para alternar a sessão. Aí um outro parâmetro que realmente
fica claro que tem interferência são os diferentes intervalos. E esse parâmetro aqui é importante deixar claro que eu fiz um time de competição que era aqui do CrossFit 1270, que eu treinava, né? Não treino mais porque fechou o box. E ali são 16 indivíduos, tá? 16 indivíduos. Todos atletas, eles eram atletas do boxe. Então, os caras com nível de condicionamento altíssimo. E qual a intenção de avaliar esses caras com bom nível de condicionamento? Para ver como vai ser realmente a interferência da sessão, né? Dos diferentes tipos de intervalo da sessão. E aí, o que ficou claro? Aí no gráfico A, dá para ver em cima, a recuperação 60, recuperação 30 e recuperação 15. Qual que foi diferente somente com 15 segundos de recuperação passiva? Então quer dizer que recuperar 60 segundos e recuperar 30 segundos não teve diferença? Não, não teve diferença. E aí a gente já começa a repensar, cara, então, para que eu vou estar trabalhando com um tempo maior? Isso para os indivíduos ativos, para os indivíduos passivos, né? Aí tem diferença para aqueles indivíduos que estão começando, né? Frequência cardíaca, não houve diferença. Aí tem concentração de lactato, realmente foi maior no grupo que recuperou menos tempo, foi 15 segundos. Então, para os indivíduos mais condicionados, não preciso ficar recuperando tanto tempo, né? Posso trabalhar com somente 15 segundos para proporcionar um estresse maior. Não preciso utilizar uma relação de carga de 1:2. O que seria essa relação de carga 1:2? É quando você tem mais tempo de recuperação do que de estímulo. Então, com isso, a gente vai tendo alguns aprendizados. Então, eu fiz aqui uma sequência de gráficos, né? Compilei uma sequência de... Pronto, voltando. Então, o que você vai perceber aqui? Eu tenho o exercício burpee, que está aqui, ó, na linha 1. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. O exercício burpee e o exercício jump jack. Então, nessa primeira linha aqui, eu tenho burpee. Aqui ele está com 30 segundos de estímulo e 30 de recuperação. Aqui ele está com 30 segundos de estímulo e 15 de recuperação. O que você percebe, né? Lá com 30 você consegue perceber a curva. Já com 15 segundos de recuperação, quase não recupera. E os indivíduos muito bem condicionados, né? Agora, no jump jack, você tem uma curva mais acentuada, ou seja, mesmo sendo 30 segundos de recuperação, mas por ser um exercício simples, ele não vai lá muito na faixa vermelha, que é de alta intensidade. Agora, quando eu trabalho com 15 segundos de recuperação, ele vai. Olha só. E o que ficou claro aqui? Que mesmo sendo um exercício simples ou um exercício complexo, quando eu tenho um tempo menor de recuperação, o impacto é maior. Agora, um exercício simples, com tempo de recuperação com a relação de 1:1, cara, eu posso utilizar esse exercício simples com essa recuperação 1:1 até para o iniciante, porque ele tem uma boa resposta de recuperação. Só que o exercício complexo eu não usaria essa relação de carga para o iniciante. Olha só a sacada, né? Então, para os exercícios simples, eu não preciso colocar mais tempo de recuperação com relação ao estímulo para o iniciante. Eu posso utilizar uma relação de carga 1:1. Então, isso tudo a gente observa manipulando as variáveis. Não dá para sair mandando fazer o cara fazer qualquer coisa. E tem mais. 30 de estímulo e 60 de recuperação. Ó. E aí, o que a gente percebeu aí? No burpee e no jump jack, né? Então, eu tenho o burpee em cima e o jump jack embaixo. 30 e 60. Olha só, cara, o problema do burpee. Mesmo com um minuto de recuperação, olha como é que ficou o impacto da frequência cardíaca. Perceba o platô que tem no pico da curva do burpee e o platô no pico da curva do jump jack, que é o quadro de baixo. Então, do jump jack, é porque está dentro do vermelho, a curva ela é mais pontiaguda, ou seja, tem um impacto menor. Já no burpee, a curva ela é mais retangular, tem um impacto maior. Cara, o exercício complexo, mesmo fazendo 60 segundos de recuperação, é impactante pra caramba. Então, a ideia é, cara, eu vou trabalhar com os iniciantes, pro complexo, mais tempo de recuperação. Pro simples, posso botar 1:1, né? Não tem nenhum problema. E a partir daí que a gente vai tomando as decisões para você poder prescrever o treinamento. Pô, aquilo, não dá para prescrever o HIIT, pelo menos com o peso do corpo, qualquer modalidade, se você não entender das respostas agudas.
São elas que determinam o direcionamento para o que vai acontecer na sessão. E é um conjunto de sessões que determinam a resposta clônica. Ó, é assim. Peraí, vamos. Galera, aí eu vou pedir a colaboração de vocês. Vou ativar aqui os comentários. E aí é o seguinte. Quem concordar, põe sim. Quem não concordar, põe não. Não tem problema nenhum. Você que trabalha com prescrição de treinamento, independente do treinamento que for, tá? Independente do treinamento que for, tá ok? E aí, você tem que entender como funcionam as respostas a curto prazo. Por quê? O que é o treinamento? É um conjunto de respostas a curto prazo. O que é resposta a curto prazo? Sessão. Sessão. Tá? É a sessão. E aí, várias sessões, a gente tem o quê? O treinamento, né? Várias sessões na semana, um microciclo, várias sessões no mês, um mesociclo, várias sessões por um conjunto de tempo, um macrociclo. E aí, eu quero que você responda sim ou não agora. Ou então deixa um joinha para cima ou para baixo, né? O que você achar melhor. Na tua opinião, você acha que, primeiro, eu tenho que entender muito o que acontece de forma aguda para poder entender o que vai acontecer de forma crônica? Sim ou não? Então vamos lá. Sim, 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 sim ou não? Vamos lá, galera, só para eu ver a contribuição de vocês. Sim ou não, sim ou não? Beleza, beleza. Então, vou voltar aqui, vou desativar os comentários e vou voltar aqui, tá? Pera aí. Realmente, aqui a tela fica um pouquinho limitada, tá? Mas tá perdendo pouquinha coisa. Então, vamos lá, diferentes tipos de sessão. Sessão em bloco e sessão em circuito, para a gente finalizar essa parte. O que é sessão em bloco, Alexandre? Então, tá, vamos aqui, ó. Você está vendo aqui esse gráfico? Legal. Então, você está percebendo, tem algumas colunas em branco, algumas colunas em preto e outras em branco e outras em preto. Cada grupo de colunas dessa é um exercício. Então, o que é o bloco? Eu faço todos os exercícios do jump jack, aí depois eu faço todos os exercícios do burpee, ou seja, os ciclos, né, os rounds, se você preferir assim. Aí depois eu passo para o mountain climb, depois eu passo para o squat jump. Isso seria o bloco. Bloco do jump jack, bloco do burpee, bloco do mountain climb, bloco do squat jump. Isso é executar em bloco. E como é executar em circuito? Circuito eu já acredito que é mais fácil para vocês, né? Vai um jump jack, um burpee, um mountain climb e um squat jump. E vai fazer isso até terminar o número de ciclos pré-determinados. Então essa é a diferença. Aí a pergunta, cara, qual é o que é mais estressante? É bloco ou circuito? Então beleza. Então tá aqui, ó. Com relação ao limiar de lactato, ou a concentração de lactato, melhor dizendo, né? Limiar não, a concentração de lactato. O circuito foi um pouco menor, né? Foi significativamente menor, ou seja, menor concentração. Com relação ao número de movimentos, não teve diferença significativa. Pico de frequência, não teve diferença significativa. Agora, percepção de esforço, né? E aí é que está a diferença. Qual foi a relação da percepção de esforço? Não teve diferença significativa. Agora, a percepção de recuperação. E aí é que está a diferença, né? Estava me antecipando. No circuito, a percepção de recuperação foi maior, ou seja, eles conseguiram se recuperar mais no circuito do que no bloco. Então, está vendo aqui no bloco pequenininho, no circuito maior, provocando assim uma diferença estatisticamente significativa. Então, onde as pessoas se recuperam menos? No bloco. Onde consegue se recuperar mais? No circuito, né? Então, então quer dizer com isso que para o iniciante é melhor fazer circuito. É isso aí. E isso são os experimentos agudos. E aí eu tenho aqui os experimentos crônicos, tá bom? Então, nesses experimentos crônicos, esse experimento crônico, que a gente não publicou ainda, a gente está trabalhando em cima dele, porque são muitos dados. Olha só essa cara. A gente pegou um grupo de pessoas heterogêneas, lá em Poços de Caldas. A Unimed patrocinou esse estudo, né? Então aqui tem esse carequinha que é o professor André, que é nosso parceiro lá, ele que aplicou os exercícios e os testes. Durante 12 semanas, 3 vezes por semana. 12 semanas, 3 vezes por semana. O mesmo treino,
todas as sessões o mesmo treino, a mesma linha de carga, os mesmos exercícios, não mudava a ordem, não mudava o tempo de recuperação, não mudava nada. Durante 12 semanas. Nossa, um saco. O pessoal reclamava, nossa, de novo. E aí, o que teve de diferença significativa? Somente, aí aqui só estou mostrando uma variável, tá? Uma variável, porque eu não posso mostrar as outras ainda. A massa corporal. E claro, estou mostrando essa porque é uma variável que realmente ela abre mais para muita discussão. Mas só para a gente abrir essa discussão. Só houve diferença do primeiro para o segundo mês. Do segundo para o terceiro não houve, e do terceiro para o quarto também não houve. Isso quer dizer que só nos primeiros 30 dias de treinamento, que são 4 avaliações, porque 0, 30, 60 e 90 dias. Nos primeiros 30 dias de treinamento, houve diferença. Depois não houve, estabilizou. Ai, nossa, será que isso não dá resultado? Não, peraí, dá resultado. Só que você tem que manipular o treinamento, você tem que periodizar, fazer uma programação adequada. Se fizer tudo sempre igual, mesmo em alta intensidade ou ao out, que é a proposta, não quer dizer que vai dar resultado. E aí você tem, cara, uma diferença entre você saber aplicar o que você está fazendo e você copiar o que você está fazendo. E aí fica claro que se você não souber trabalhar com isso, ele não tem resultados de forma progressiva, né? E mensagem que eu vou deixar para vocês, mas não sai daí não, cara, que eu vou virar e a gente vai bater um papinho. É que uma pesquisa, ela não vai responder todas as perguntas, mas ela nos deixa ansiosos por mais respostas. Então essa foi a moral da história do meu final do doutorado, né? O que eu descobri no meu doutorado? Tá aí, eu não tenho todas as respostas, não tenho todas as perguntas respondidas, mas, cara, eu quero cada vez mais e mais respostas. Então, galera, para esses momentos finais, eu já liberei aqui os comentários, se alguém quiser deixar algum comentário, tá? Eu vou